Boa noite. Boa noite, pessoal. Vou ir digitando aqui o tema da live de hoje. Nós vamos falar sobre as emoções. Aqui. Boa noite para todo mundo que está chegando. Hoje essa live está muito especial, como vocês já sabem, eu estou lançando essa semana. Essa semana não, esse mês eu tenho trabalhado no lançamento da imersão Eu Mulher. E essa semana eu tive lives, terei lives a semana inteira. E hoje eu tenho uma convidada mega especial, que acabou de chegar por aqui, que é a psicóloga Beatriz Esperandio. Deixa eu convidar ela. Olá, Olá! Ei, Bia! Coisa tudo boa! bem? Deixa eu me ajeitar. Sim, então, a gente sempre começa se ajeitando, né? Sempre. Bendita live, Senhor. Bendita live. Vocês estão me vendo bem? Tô te Para vendo, mim tá aham. escuro. Tá escuro Não, aí? não, não, não. Tá super Não? bom. Uhum. Tá com uma luz bem boa. Chegou uma luz bem boa aqui. Boa noite, pessoal. Obrigada por Boa vocês estarem noite. aí. Boa noite, vocês irem chegando devagarzinho. Eu tava contando, então, que esse mês, né, Bia, é meu mês de lançamento do meu projeto, meu filho parido, né? A Que imersão Eu delícia, Mulher. né? Sim, estava eu há uns meses atrás, né, quando você me convidou para fazer aquela parceria lá no teu projeto, Disciplina com Amor. Eu te dizia que Sim. tinha uma coisa nascendo, mas que eu não sabia exatamente o que era, né? E Nem como. agora, e nem como, mas agora ela nasceu. E aí, dia 18 agora de setembro, a gente começa a imersão. Eu estou muito feliz porque nós já somos 11 mulheres, são 15 vagas, faltam Uau, 4 pessoas. Não sei ainda que quem coisa serão, né? boa. Essas quatro. Enfim, como eu acredito que o grupo se constrói, né, de acordo com a necessidade do grupo, quero saber, estou muito curiosa para saber quem serão essas 4 mulheres que vão vir Quem vai preencher. mais, né? Exatamente, vai vir preencher esse grupo. E aí, Bia, a imersão, eu estruturei a imersão de uma forma. Na verdade, assim, eu fiz vários estudos, como você gosta dessas coisas, eu estudei bastante assim, os processos de terapia e os processos de desenvolvimento humano mesmo, e identifiquei algumas fases, né? De evolução das pessoas quando trabalham o seu autoconhecimento. Daí eu comecei a pensar como fazer isso, então, para acelerar os processos transformacionais das mulheres. Né? Uhum. E aí eu comecei a estudar algumas coisas, e foi aí que surgiu a imersão. Eu criei 6 etapas que vão ser as fases ao vivo, né? Onde eu vou ajudar as mulheres a fazerem o processo de reflexão para essa imersão, para esse olhar para dentro, né? E uma das etapas se chama libertação emocional. E eu imaginei que não podia ter outra pessoa para falar disso, assim, que não fosse você, porque eu acompanho o teu trabalho. Quero deixar claro aqui, a Bia, eu e a Bia estudamos juntas, fizemos faculdade juntas, né? Há Sim. 15 anos, quase 15 já, né? Quase É 15. até um bocado. Tem um bocado. Há quase 15 anos atrás. E assim, a gente vem Ah, que quase se 15 não, amor. encontrando. 18. 18? Sim, a vida passa. Meu Deus, que horror! Que susto! Meu Deus do céu, tô travada ali nos. Nossa, que tanto. Enfim, acho que é isso, então. É. Acho que é isso. E aí, tipo, a gente se conheceu lá e a gente se reencontrou pela internet, né? E eu fico Sim. sempre admirando o trabalho da Bia, eu gosto muito, assim, ela é educadora parental, ela vai contar para vocês. E depois que eu fui mãe, então, esse assunto das emoções, ele ficou cada vez mais latente dentro de mim. Então, Bia, conta pra gente, assim, quem é você? Sim, vamos lá. Primeiro, eu quero muito te agradecer esse convite. Prazer muito grande estar aqui, né? E retomar essa parceria que começou já há tanto Sim, tempo, sim. né?
desde a faculdade. Sim. Nós, além de fazer, a gente fez faculdade juntas e a gente ainda escolheu, né, Jaque, a mesma Sim. abordagem de estágio. Então, nós estagiamos juntas, né? Participamos daquele maravilhoso grupo que a gente teve. Então, Nossa. que foi um momento muito especial para a minha construção profissional e que eu trago Pra mim muito também. daquilo até hoje. E Pra quando mim eu e a também. Jaque, a gente se encontrou, né, depois de 17 anos, 18 anos, desde esse início da faculdade, a gente começou a perceber o quanto que nossas atuações, apesar de nunca a gente ter se falado e se Sim, encontrado, elas têm muitas coisas, sim, né, sim, em que se comum. congregam assim, né? Sim, E isso foi muito maravilhoso, né, perceber isso. sim, Quanto que os nossos caminhos sim, realmente eles estão andando muito similares, sim. Muito rico. carregando aquela nossa crença lá inicial, né? Bom, então deixa eu me apresentar para quem não me conhece, para quem, né, tá aí do Instagram da Jaque. Eu sou Beatriz Esperandil, eu sou psicóloga. Eu tenho atualmente atuado apenas na área clínica, né? E além da área clínica, como a Jaque falou, eu trabalho com educação parental. E aí eu criei um curso chamado Disciplina com Amor, que eu sou apaixonada. Eu fiz, A tá, Jaque gente? Eu fez a última participei. turma. Eu fiz, eu amei, assim, amei muito, muito, muito. A Jaque Indico fez uma muito. participação especial, já Mas que eu falou de fiz o curso comunicação não também. violenta, mas também fez o curso, né? Eu sou suspeita para falar dele, gente, porque é meu filho, né? Claro. Então, eu sou mãe, mãe é babona. Sim. E aí, eu acho importante, já que eu falar até como que o Disciplina com Amor surgiu, Fala, pode falar. porque ele tem muito a ver com a minha trajetória, né, nesse mundo das emoções, né? É Perfeito. óbvio que quando a gente se forma em psicologia, quando a gente estuda sobre psicologia, a gente estuda muito, né, sobre emoções, é um dos grandes focos, né, dos nossos estudos, né? Mas aí os nossos caminhos, né, cada um vai seguindo os seus caminhos. Inicialmente, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na área de recursos humanos, né? E também clínica, eu dividia entre as duas coisas, me dividia entre as duas coisas. E aí, quando eu tinha 4 anos de formada, eu tive um transtorno emocional chamado Síndrome do Pânico. Eu acredito que né, que vocês aí Sim, já já tenham ouvido vivi falar. também, já vivi um transtorno de ansiedade. Sei do que Sim, você está falando. isso. Então, quando eu tinha 4 anos de formada, eu tive Síndrome do Pânico. E no período que eu tive síndrome do pânico, foi muito incapacitante o que eu vivi, né? A gente sabe, a gente estuda, a gente imagina o que que é. Mas viver na pele é outra história, né, gente? E o sofrimento, assim, vivido, vivenciado por mim, né, foi gigantesco. E nessa época, diante de tanto sofrimento, eu me afastei da área profissional. Eu comecei a perceber que eu precisava de um tempo para me cuidar, eu realmente não estava bem. E aí, nesse período de afastamento, eu fiquei uns 3 anos e pouquinho afastada da área, quase 4 anos. Nesse período de afastamento, eu comecei a pensar o quanto que, se eu tivesse realmente trabalhado as minhas emoções desde mais novinha, talvez eu estivesse lidando com aquele momento difícil que eu estava passando de uma forma diferente. Eu não digo que eu iria evitar viver o que eu estava vivendo, mas talvez eu teria mais habilidades, mais condições de lidar com aquilo, né? Sim. E aí, nesse período que eu estava parada, eu comecei a pensar assim, que eu comecei a fazer terapia, né? Óbvio. Sim, óbvio. Uhum. E aí eu fui para terapia para um dos tratamentos, né, para síndrome do pânico. E eu comecei a revisitar a minha infância, revisitar minhas vivências, comecei a entender muitas coisas do que eu estava vivendo, da onde essa síndrome do pânico surgiu, porque apesar, né, dos critérios diagnósticos, né, eles apontarem que não há uma causa, né, você tem um ataque de pânico, mas não tem uma causa específica, quando a gente começa a olhar mais a fundo, a gente começa a entender o Sim, que realmente está por trás disso, e a gente vê que tem sim questões relacionadas. sim. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a ver a importância que teria na minha vida se eu realmente tivesse começado a trabalhar as minhas emoções desde muito antes. E eu digo isso por quê? Porque quando eu começo a revisitar a minha história na infância, eu tive, obviamente, experiências fantásticas, maravilhosas, super positivas, mas eu percebo hoje eu percebo, né, com muito tempo de terapia,
o quanto que quando a gente falava de emoções desagradáveis de sentir, eu não tinha muito espaço para vivê-las, sabe? E eu acho que isso era bem natural da minha geração até. Era meio que a gente passava por cima. Eu me lembro muitas vezes de quando eu estava meio mal, meio triste, da minha mãe falar, mas esquece isso, deixa isso pra lá, sabe? Então eu realmente não tive muito espaço para viver isso. E não estou aqui de forma alguma culpabilizando meus pais, já passei por essa fase também, e faz parte do processo. Porque faz parte do show culpar também. Faz parte, mas não é o caso nesse momento. E aí eu comecei então a perceber isso e falei, quando eu voltar, eu quero fazer algo voltado para a infância. Quero começar a pensar em como a gente pode trabalhar essas emoções então desde a infância. E aí eu criei um programinha chamado Emocionalmente. E nesse programinha, eu trabalhava com as crianças as emoções básicas. Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Né? Ele é bem pontual, ele eram 5 encontrinhos bem pontuais para a gente começar a falar das emoções, entender um pouquinho mais sobre elas. No final desse programa, ele tinha um último encontro, que era com os pais. Tá. E aí, eu sempre achei que esse momento com os pais era o mais importante. Tá. Porque o trabalho, para ter continuidade, precisa muito da família, né? Quando a gente trabalha na área clínica com crianças, a gente vê o quanto a participação familiar, ela é essencial para o processo. Porque o ambiente familiar é o ambiente onde a criança mais vive. Então, a gente precisa desse apoio, né? Hoje em dia, a gente fala até dos pais como coterapeutas, né? Legal. E aí, quando eu tinha esse último encontro com os pais, ele normalmente tinha uma programação de durar 1h30, 2 horas, né? Mas ele sempre durava 3 horas, 3 horas e meia. Porque eu comecei a perceber o quanto que essas pessoas estavam sedentas por conhecimento em relação a tudo que gira em torno do universo infantil, inclusive sobre as questões emocionais. E aí foi assim que o programa Disciplina com Amor surgiu, a partir dessa demanda, sabe? Já que travou? Não, tô te ouvindo perfeitamente. Travou rapidinho, mas voltou. Travou? Travou, mas voltou. Voltou? Então foi a partir dessa demanda que o Disciplina com Amor surgiu, e foi a partir daí também que o meu olhar para esse mundo das emoções, ele começou a se aflorar ainda mais, né? Legal. Eu comecei a ter uma atenção maior, porque, como eu disse aqui para vocês, eu vivi esse transtorno emocional, eu precisei aprender a lidar com isso, né? Claro. E aí eu comecei a estudar mais a fundo sobre isso. E é por isso que eu tô aqui. Perfeito. Exatamente, assim, sabe que comigo não foi muito diferente, não, assim, a curiosidade com as emoções, porque na época, na verdade, o que me pegou mesmo foi que quando eu trabalhava dentro das organizações, assim, eu sempre fui muito emocional, sempre. Sim, então, assim, eu chorava fácil, eu ria fácil, eu sempre tive minhas emoções muito afloradas, né? E aí, assim, eu me lembro muito bem que quando eu comecei a trabalhar nas empresas, as minhas emoções, às vezes, eu não as controlava. Então, acontecia de receber um feedback de alguém ou alguma coisa. Eu me lembro muito, assim, no meu primeiro feedback eu chorei. Né? E eu me lembro muito que eu não entendia por que eu estava chorando. E daí eu falava, gente, mas como assim? Né? Assim, o que está acontecendo que está me fazendo chorar? E aí, naquele dia, assim, a primeira vez eu não liguei muito, eu achei que eu culpei o outro, né? Eu disse, não, é o gestor, que ele é muito grosso, o jeito que ele fala é muito agressivo e tal. Mas aí isso começou a se repetir. E aí, com as repetições, eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada, eu preciso ir para terapia e entender isso. E aí foi quando eu voltei para terapia também e fui entender melhor por que é que vinha o choro, né? Sim. E aí eu pude ressignificar aquela situação. E aí, enfim, usar minha emoção, eu continuo hoje tendo minha emoção aflorada, mas eu sei a hora que ela vem, o porquê que ela vem, né? Enfim, eu permito que ela venha, né? Sim. Bem, mas não sei, para quem tá aqui nos assistindo, não sei, assim, se faz sentido ou não faz, não sei como que estão sentindo as emoções, como que escutam essa palavra emoções. Eu sei que recentemente, depois do filme Divertidamente, né, eu percebo que as pessoas falaram mais, né? Sim, cada vez mais, né? Isso, inclusive, está muito em alta atualmente falar sobre emoções, o que é ótimo. Exato. Agora, então, para falar sobre emoções, assim, fala pra gente, conta pra gente o que são as emoções, como é que elas acontecem, por que a gente sente, Bia? O que é isso? Então, vamos lá.
A gente tem palavrinhas que são similares, que muitas vezes são até confundidas, mas quando a gente fala em emoção, a gente fala de um conjunto de reações que acontecem no nosso corpo. Um exemplo, quando eu sinto medo, um medo grande, eu sinto muitas vezes a minha barriga gelar, né? Eu sinto a minha mão suar, né? Então eu tenho descarga de adrenalina no meu corpo. Esse conjunto de reações são as emoções. E aí, quando eu falo em sentimento, o sentimento já é a voz da emoção. É o tomar consciência dessa sensação e nomear. Isso é sentimento. O sentimento, ele tem muita ligação com o pensamento, né? O pensamento é, eu tô sentindo isso, eu penso que eu tô sentindo, eu dou um nome. Sentimento. Essa reação fisiológica, todo esse conjunto é a emoção. E somos seres sociais, então a emoção ela tem um papel na nossa vida importantíssimo, né? Porque ela nos ajuda e está presente em todos os momentos, desde o nosso nascimento, né? Desde o nosso nascimento, eu ia falar nossa concepção, mas não, desde o nosso nascimento, e desde o momento em que a gente sai para o mundo, né, e começa a interagir socialmente. Então tem um caráter social grande, né? Não está presente só nos seres humanos as emoções, alguns animais sentem, e a gente percebe isso, por exemplo, num cachorro, quando ele está com raiva, que ele faz aquela cara, é a forma dele se comunicar, né, inclusive, com os animais da mesma espécie, né? Mas como seres humanos, como seres mais sociais que existem, os animais mais sociais que existem, as emoções elas têm um papel imprescindível na nossa vida e está presente em tudo e em todos os momentos. Tá, então você está me dizendo assim que eu não tenho como controlar as emoções. As emoções sempre vão existir, é isso? Na verdade, eu estou te dizendo que a emoção faz parte do eu, né? Tá. Se eu tenho como controlar ou não, já é uma outra parte. Sim, mas é isso mesmo, ela é parte de mim, né? Não parte tem como de todos nós. Show. Não tem Faz parte de todos nós. Legal, legal. Sempre que eu falo sobre emoções, assim, nos meus processos psicoterápicos e, enfim, nos processos de desenvolvimento no geral, eu gosto muito de usar um paralelo para explicar para as pessoas sobre as emoções. E eu falo de algumas coisas, por exemplo, assim, imagina uma panela que ficou lá no fogo, um tempo esquecida, né? E aí, daqui um pouco, essa panela começa a queimar. E aí, uma fumaça começa a sair porque a panela está pegando fogo. Só que a gente não sabe, não lembra que a panela está pegando fogo, né? A panela está lá na cozinha e você está cá no quarto. E daí, um pouco, começa a vir uma fumaça. Um leve cheiro, assim. E essa fumaça seriam as emoções. Eu falo muito isso para as pessoas. A gente só vai conseguir, então, solucionar a fumaça se a gente desligar o fogo. O que você acha, assim? Como é que você vê isso? Então, como é que você trabalha essas coisas? Eu gosto muito de usar metáforas também para explicar. Eu gosto de usar metáforas, eu gosto de desenhar, eu sou muito, né? Quem me conhece aqui, quem é meu paciente, que eu já vi alguns aqui, sabe bem que eu desenho, eu falo, eu gesticulo muito. Na verdade, assim, a gente tem as emoções, elas são essas reações, né, físicas, químicas e físicas que ocorrem dentro da gente. E elas existem como tudo que tem no nosso corpo tem uma função. Não tem nada que exista na gente que é do nada, né? Tudo tem uma função de existir. A gente tem um pulmão para a gente poder respirar, por exemplo, né? Então, tudo tem uma funçãozinha. Aí as emoções também têm a sua função. Cada emoção tem uma função diferente. E todas elas existem na gente para a nossa sobrevivência, para garantir a nossa sobrevivência. Então, a gente tem, por exemplo, a emoção medo, que é uma emoção básica, né? Eu tô falando principalmente das básicas. A gente sente horrores, né? A gente sente horrores. E o medo é uma emoção extremamente importante porque ela garante a nossa proteção, a nossa segurança. Eu costumo falar quando eu vou trabalhar com criança, por exemplo, se a gente não tiver medo, a gente bota a nossa mão na boca do leão, né? Se a gente não tiver medo, a gente põe a nossa vida em risco o tempo inteiro. Então, o medo ele é essencial para a nossa vida.
apesar de ser desagradável de sentir, mas ele é Sim. essencial. A raiva é importantíssima para a nossa vida. É através da raiva que a gente, por exemplo, tem força para ação, né? Muitas vezes a força para ação vem desse incômodo, vem de uma raiva. Através da raiva, por exemplo, que a gente limita até onde o outro pode entrar na nossa vida e até onde ele não pode. A raiva faz a gente também se proteger. Ela fala: epa, pera lá, aqui não, isso eu não gosto que você faça comigo, né? A raiva nos ajuda a proteger também as outras pessoas, né? Tem algo acontecendo com alguém e eu não gosto, eu vou e protejo. Então, todas as emoções têm muito a ver com o nosso convívio social. Tem uma pessoa aqui falando que o medo trava, né? Aham. Sim, muitas vezes uma das reações do medo pode ser essa mesmo, né? A gente costuma falar que o medo, ele pode nos levar a paralisar, a atacar ou a correr ou a fugir, né? São as três básicas emoções que o medo nos traz. Quando o medo nos trava, é um indício de que a gente está precisando de trabalhar esse medo. Por quê? Tanto o travar quanto o correr, né? O fugir, que é o que a Uhum. gente chama de comportamento de fuga e esquiva, são comportamentos que não fazem com que a gente enfrente a situação. Uhum. E muitas vezes o enfrentamento é que vai nos ajudar a lidar melhor com o que a gente precisa lidar ali, né? Uhum. Perfeito. As meninas estão falando aqui, ó, raiva desperta o seu pior, medo Às nos vezes limita. sim. Isso às vezes não é saudável também, exato, né? O As que não é emoções, saudável? o medo nos limitar. Ah, sim, sim, é verdade. Pois é, então, na verdade, assim, sentir é normal, natural, Uhum. faz parte. O que acontece é que muitas vezes isso pode estar desregulado. E Uhum. aí pode, quando está desregulado, pode entrar num nível patológico. Uhum. Então, quando eu tenho, por exemplo, um medo, é normal? Super normal. Em fases do desenvolvimento, inclusive, é bem natural que eles aconteçam, né? Uhum. Quando você tem uma criança de 4, 5 anos que tem medo do bicho-papão, que tem medo do escuro, que tem medo Uhum. natural, tem Tá medo, tudo os bem. pequenininhos, 2 anos, tem medo de barulho. Natural. Vão crescendo e começam a ter medo de perder o pai e a mãe. Natural, faz Uhum. parte do desenvolvimento humano. O grande problema é quando o medo está exagerado. A gente Uhum. tem um medo demais. Aí, quando a gente tem um medo demais, a gente pode ter alguns transtornos. Inclusive a síndrome do pânico, que eu disse que eu já Sim, tive. sim, Né? verdade. É um transtorno onde o medo ele está exagerado. Exatamente, com certeza. A Kátia está dizendo ali que a emoção é a nossa segunda fala. É bacana, bem bacana essa. Bacana, bonito. Analogia, né? De alguma forma, encarar o medo é superação. Olha lá, posso até correr, mas antes eu dou um trabalhinho básico. Perfeito, Sim. Maria. Perfeito. Bem, Bia, eu gosto muito de ouvir quando você fala assim sobre as emoções. Primeiro, porque eu acho que você fala com uma propriedade muito bacana que me faz refletir. E é bem legal, assim, ficar estudando aqui as analogias. E quando eu pensei também em trazer as emoções para dentro da imersão, foi bem pensando que não dá para fazer mudança. Eu acredito muito, assim, que a gente não consegue fazer mudança sólida, né? Assim, mudanças que são duradouras, né? Se a gente não conseguir compreender o que é que nos desperta cada coisa, né? Cada sentimento. Então, por exemplo, por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes eu recebo as mulheres, essa mulher da imersão, pra você ter uma ideia, geralmente assim, são mulheres que elas estão vivendo uma vida que não tá ruim, não. É uma vida boa, tá normal. Só que eu brinco que é uma vida morna, é uma vida boazinha. Tipo, elas sabem que elas podem muito mais do que elas estão fazendo, mas alguma coisa acontece que elas não conseguem ir atrás dessas coisas, não conseguem destravar, não conseguem fazer acontecer. E geralmente elas estão ancoradas em uma emoção, em um sentimento, né? Um deles, o medo. O medo que paralisa, né? Ou a raiva, às vezes por sentir, né, assim, que não merece, ou que não deve, ou que não pode, né? E essa raiva que dá uma certa energia, mas que não é uma energia que te direciona para ação, mas uma energia talvez que te coloque num lugar muito de sabotagem, sabe? Autodestrutivo. Então eu Sim. entendi nessa análise que se eu não tratasse, se eu não ajudar, tratasse não, mas se eu não ajudasse as pessoas a olharem e a reconhecerem as emoções, a gente não ia muito longe.
E aí, por que que eu pensei assim tanto no teu trabalho? Porque eu encontro muitas pessoas que não têm ideia do que sentem, que não conseguem, assim, elas não sabem nomear, né? E eu Sim. percebo que esse problema vem desde a infância, Uhum. né? Sim, e é muito comum, né? No consultório a gente lida com isso diariamente. Vou dar um exemplo. Uhum. É muito comum você receber adultos no consultório que chegam, e eu tenho certeza que algumas pessoas aqui já sentiram isso, e chegam no consultório e falam assim: eu já fui no médico tal, já fui no fulano, em vários lugares, já fiz vários exames, e eles falam que não é nada, até que o último profissional que eu fui me mandou procurar um psicólogo. Ah, ok. E o que que você sente? Eu sinto um buraco, um aperto, uma sensação estranha aqui, uma dor aqui, eu não sei dar nome, não sei o que que é isso, sabe? E às vezes eu tenho uma dor aqui no estômago já há muito tempo e eu achava que era gastrite, e eu já fiz tudo quanto é exame e não tenho. Não sei dar Maravilhoso. nome. Muitas vezes isso é angústia. Sim. Né? Muitas vezes é um incômodo, normalmente relacionado a uma emoção, que essa pessoa realmente não sabe nomear. Isso é muito comum. E isso é resultado, eu costumo dizer que é resultado que eu Ah, já essa síndrome do pânico é uma delas. amor, bate aqui. É. Tamo junto. Também tive, falei agora há pouco, tá? Tem jeito, só isso que eu tenho para te dizer, tem jeito. Bom, então, como eu estava dizendo, isso é muito comum, a gente vivencia isso muito, né? Não saber nomear as emoções. E eu acredito muito que isso é fruto de uma geração que não foi educada, eu costumo dizer que não foi educada emocionalmente. Na verdade, fomos educados emocionalmente de uma forma não legal. De Sim. uma forma de não poder falar sobre o que a gente sente, não ter espaço sobre isso, né? É muito novo. E não é porque nossos pais, ai, que péssimos foram, não. Não tinham conhecimento sobre isso, sabe? É muito novo, até porque as pesquisas em torno, né, dessa parte emocional, elas são realmente mais recentes. A gente vem dando mais importância para isso muito mais recentemente. A gente vem, através de vários avanços em várias áreas, percebendo o quanto as emoções ela têm um papel essencial na nossa vida, na nossa saúde, inclusive corporal. Muitos acometimentos físicos têm a ver com questões emocionais. Inclusive, quando você deu lá o exemplo da panela de pressão, eu me lembrei de um exemplo que eu dou. Na verdade, já que eu diria que a fumacinha é um sintoma, Sim, sabe? sim. Por exemplo, ó, imagina que a gente quebre o joelho. Se a gente quebrar o joelho, a gente vai sentir dor, né? E aí, o que que a gente faz normalmente? Para não sentir dor, muita gente vai pegar e vai tomar um remédio para dor. E vai achar que essa dor vai passar. A dor até vai passar, mas você só vai resolver o problema se você fizer uma cirurgia no joelho, por exemplo, e Uhum, consertar aquilo ali, né? No uhum. caso das emoções, é isso que acontece. Eu não sei se Perfeito. eu já estou queimando etapas, Jaque, mas é isso que acontece. Não, As não, pode falar. emoções, elas são mensageiras. Elas existem para nos dizer que algo está acontecendo, né? O meu corpo, por exemplo, tem aquela descarga de adrenalina quando eu tô com medo, a minha mão começa a suar, o meu estômago parece que abre um buraco nele, por quê? Diante da emoção medo, o meu corpo se prepara para a ação, para correr ou para lutar. Então ele precisa fazer isso. Então ele descarrega a adrenalina para que o meu corpo fique mais agitado, né? Para que eu consiga escolher entre essas opções aí o que eu vou fazer. Perfeito. Então, tudo tem uma função. Se esse medo está acontecendo, é porque eu estou interpretando algo de alguma maneira e está me gerando essa emoção. E aí isso vem como sintoma, e muitas vezes as emoções aparecem como sintoma físico mesmo, porque o nosso corpo vai nos avisando, tem algo que não está legal e a gente não vai escutando. Vou dar um exemplo meu. Uhum. Quando eu tive síndrome do pânico, antes de eu ter síndrome do pânico, meu corpo tentou me avisar de outras maneiras. Eu era extremamente acelerada. Virava e mexia, minha ansiedade estava mais alta, então eu ficava muitas vezes fazendo aquela respiração assim, ó, Uhum. precisando puxar o ar assim, né? E aí muitas vezes eu me sentia acelerada, eu tinha dores de cabeça e eu não escutava o meu corpo. E eu não escutava. Até que chegou uma hora que ele deu um jeito de me. Ou você me escuta ou Precisou você me escuta, gritar, né? né? Exatamente. Ele Precisou grita. Se a gritar. gente não escuta, ele grita.
Perfeito, perfeito. Então E é acho... isso. Pode falar. Ah, achei que você ia falar. Não, sabe, você falando e eu estava aqui, porque quando eu tive transtorno de ansiedade, acho que isso tá muito também dentro da questão da imersão. Eu vejo que as mulheres que vêm falam muito disso, ó, hiperventilação. Exatamente. Sim, As mulheres que terror. vêm para a imersão contam muito desse sentimento, porque assim, como essas mulheres são mulheres, eu falo que elas são mulheres muito potentes, né? Porque elas sabem que podem mais e só não sabem como fazer. Então, como eu acredito que todos nós, você também acredita, né, que temos essa potência interna aqui dentro, né? Essa Sim. potência criativa, esperando só a chance para vir para o mundo. Ainda hoje eu falei com uma cliente que é um grande dragão esperando a hora de soltar o seu fogo no mundo, né? Libertar. E aí, e o que que acontece? É se libertar, que lindo. E o que que acontece, né? Quando elas chegam a identificar que tem um problema, é quando elas estão doentes, né? Então, isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu vinha, e pelo visto contigo. Então, a gente tava... Eu trabalhava, tinha uma vida bem agitada, muito louca, assim, muita viagem para cima e para baixo. Eu tinha recém-casado, parecia que eu tinha uma vida perfeita, porque eu queria casar antes dos 30, casei com 29, ó, acertei a rabeta ali. Então, assim, eu tinha o casamento, eu morava num lugar legal, morava em Porto Alegre na época, tinha um trabalho dos sonhos, assim, ganhava bem, não estava faltando nada, assim. Quem olhava de fora pensava, gente, como é que essa pessoa tá ansiosa? A vida dela tá bacana, não tem nada de errado lá. Só que eu já vinha, mas eu tava estranha, eu tava esquisita. E eu só percebi esse estranho esquisita, meio que assim, eu tava irritada em casa, então eu meio que descontava tudo no marido, e recém tinha casado, e eu tava assim, descontando em todo mundo, né? Daquela coisa das farpas nas pessoas. É, eu tava no trabalho estranha, eu sempre fui muito sociável, assim, de andar para cima e para baixo, conversar com todo mundo. Eu tava no meu cantinho calada, já tinha um bom tempo que as pessoas diziam: Nossa, você sumiu, você não aparece mais, o que que tá acontecendo Uhum. com você? E eu Eu também sentia, tenho esse comportamento de me retrair. eu também. E eu sentia um medo, assim, um medo de perder as pessoas que eu amava imenso. Eu só lembrava disso, eu pensava assim, nossa, mas eu pensava, é porque eu tô longe, eu moro em outra cidade, eu tô com saudade dos meus pais, né? De que morrer em vida para então acordar. Que show, Maria. Conheço sua história e sei que foi isso mesmo que você fez. Obrigada por compartilhar aqui. E é exatamente isso, assim, eu não vi os sinais, e aí quando eu vi, eu estava doente, né? Eu Sim. só acordei mesmo um dia que eu fui fazer minha avaliação de desempenho e a pessoa colocou assim que eu era muito fechada, ela era uma gerente que recém tinha entrado e ela me avaliou com coisas que não eram eu, tipo, muito fechada, não conversa com ninguém, sabe, assim, não se relaciona. E aí eu pensei, Jesus, quem é essa pessoa? Essa mulher tá louca, essa pessoa não sou eu. Só que foi aí que eu tive um ataque de pânico bem em seguida, e aí foi quando eu descobri o transtorno de ansiedade. Mas eu tive que esperar acontecer isso, né? Então, assim, Sim. para que eu acordasse, para que eu entendesse assim que tinha algo na minha vida que não estava bacana. E aí, essa é a questão que eu percebo muito, assim, os homens, eu nem vou entrar tanto no mérito, porque se você vai, acho que você vai concordar, eles falam menos mesmo sobre as emoções, né? Os homens demoram para procurar ajuda. Até quando eu recebo clientes homens, tá, Bia? Eles vêm me procurar, geralmente eles vêm fazer coaching e precisam Sim. de terapia. Mas eles não Sim. têm Muito coragem. cultural isso, né? Infelizmente, né? É. Exato, é muito Tem cultural. a ver com a Mas criação, né? eu acho que sim. Eu acho que sim. Tem homens que falam mais, né? E aí acho que a criação até contribui, né? As mães Sim. que ajudam, né? É, Enfim, é, de alguma é. forma facilita. E aí, o que que acontece? Eu comecei a identificar que nós, mulheres, temos mais e mais ainda dificuldade de reconhecer o que a gente está sentindo, porque a gente tem tanto papel para equilibrar, tanta coisa para dar conta na nossa rotina, que a gente, tipo, às vezes acha que reclamar tá errado, até porque tem uma vida boa, uma família boa, quem, né, assim, ou é um filho, eu não devia reclamar, E aí né? Você junta, concorda? mais um sentimento, que é um sentimento de culpa, né? Pior. Exatamente, um sentimento de culpa. E aí, quando elas vão identificar, quando nós vamos identificar, né, o que a gente está sentindo é um imenso vazio, um troço que a gente não sabe o que é. É, isso Simplesmente é muito parece que está comum. tudo ruim. Tá tudo ruim, Sim, né? é.
E uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é exatamente, eu falo que é meio dissecando isso, né? Pelo menos no meu raciocínio clínico, ele passa por isso. Espera lá, tá tudo ruim o quê? Né? Então ele passa muito por uma consciência do que eu tô vivendo, do que eu tô sentindo, mas tudo isso já, que toda a nossa reação, ela tá muito relacionada ao que a gente pensa. E cada vez mais a gente tem visto isso, né? Se você me permitir, eu vou até fazer um desenho aqui. Posso, para explicar? Por favor, explica. Vou pegar a caneta que eu derrubei no chão. Adorei essa aí do pensamento, quero saber. Era lá que eu derrubei a caneta. Vai lá, pegue aí. Faz parte das estabanadas, que eu também sou estabanada. Faz parte do meu show. Sou dessa. Então, eu vou fazer um desenho que quem já me ouviu falar, já me viu fazer esse desenho 1 milhão de vezes, eu faço no consultório para os pacientes. Porque faz muito sentido, para mim faz muito sentido. E, na verdade, esse é o desenho do modelo cognitivo, tá? Tá. Uhum. É basiquinho, eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Show. E tá bem no momento, assim, essa questão da neurociência tem falado cada vez mais, né, sobre a questão do pensamento, a influência do pensamento, né, as emoções. Sim, até porque cada vez mais existem pesquisas científicas comprovando isso, né? A própria terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que trabalha muito com isso, com essa comprovação científica, e que tem cada vez mais resultados positivos em vários tratamentos de várias doenças psíquicas, né? Começou com depressão, mas cada vez mais estendendo para outras. Então a gente vê o quanto que realmente dá certo e o quanto que é isso mesmo que acontece. A minha prática, assim, se baseia muito nisso. Então vamos lá. Eu sou péssima em desenhar. Ah, tá bom. Essa aqui vocês estão vendo? Estamos, aham. É um ser humano queixudo, mas é um ser humano. Então vamos lá. Imagina que esse quadradinho aqui é uma situação qualquer. Algo. Fica ao contrário, né? Fica. Mas é situação, tá escrito aqui, tá? Algo que a gente vive, que a gente sente. Que a gente sente, não. Algo que a gente vive, que a gente vê. Ou até que a gente pensa. Uma situação qualquer coisa da sua vida. Diante disso, diante de algo que está acontecendo, a gente tem respostas emocionais. A gente sente alguma coisa, né? E a gente tem, por conta dessa resposta emocional, uma resposta comportamental. Então, tem o coronavírus. Exemplo. Perfeito. Tem o coronavírus. Diante do coronavírus, eu sinto medo. Por conta do meu medo, eu não saio de casa. Resposta comportamental, me isolo. Perfeito. Né? Só um exemplo, tá, gente? Mas então, algo acontece e a gente tem uma... pessoas. Hã? Esse exemplozinho seu deve estar acontecendo com uma galera, né? Sim. Então, a gente tem uma resposta emocional e uma resposta comportamental. E também tem a resposta fisiológica, tá? Mas a gente só vai pegar nessas duas. Antigamente, a gente trabalhava com isso, a psicologia trabalhava com isso. Ação, reação. Né? Algo acontecia, eu tenho uma resposta. A psicologia cognitivo-comportamental, ela vem nos mostrar, então, que entre o que acontece e a resposta tem a gente. E o que a gente pensa. E o que a gente pensa está relacionado com a nossa história de vida. E com as crenças que a gente foi criando nessa história de vida. Então, não importa muito o que está acontecendo, mas como eu interpreto esse acontecimento. Maravilhoso. Entende? Então, a forma como eu penso, as crenças que eu trago na minha vida, fazem com que eu interprete a situação de uma maneira, e essa interpretação faz com que eu me sinta de uma forma e me comporte de uma forma. E aí, o que a gente foi percebendo? A gente não fui eu não, tá? Foram os bambambam lá de cima. O que Beck, por exemplo, foi percebendo? Que de acordo com alguns transtornos emocionais, existiam tipos de pensamentos que são comuns em quase todas as pessoas que têm aqueles transtornos emocionais. E aí ele começou a perceber, então, que a gente faz erros de pensamento, que ele chama de distorção cognitiva.
Perfeito. Exemplo, quem teve síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade, faz um erro de pensamento que é a catastrofização. Então, Uhum. eu interpreto a realidade da pior maneira possível. No meu caso, eu achava que eu ia morrer, né? Sim. No meu caso, eu tinha síndrome do pânico, meu coração acelerava. Meu Tá. coração acelerava, eu já achava, tô infartando. Então, se eu estivesse caminhando na rua, fazendo atividade física, meu coração acelerasse, eu já ficava atenta, em estado que a gente chama de hipervigília. Então, eu ficava completamente vigilante à sensação do meu corpo e achava, meu coração acelerou, vou infartar e vou morrer. O que eu fazia? Interpretava a situação de uma forma errada, Uhum. catastrofizando. Então, a catastrofização é um erro de pensamento. Vocês estão se Sim, eu entendo identificando que aí, vocês né? estão se reconhecendo. Então, a catastrofização é um erro de pensamento. Então, a nossa emoção, ela está extremamente ligada ao que eu penso, a forma como eu interpreto. É por isso que a gente fala, não importa o que acontece, o que importa é como eu enxergo isso, como eu interpreto isso, como eu lido com isso, né? E aí existem inúmeras distorções cognitivas. A gente falou de uma, a gente falou da catastrofização, mas você tem, por exemplo, uma pessoa que é depressiva. Ela faz um erro de pensamento que é desconsiderar o positivo. Ela tem um foco no negativo. Então acontecem várias coisas na vida dela e ela foca No naquela coisa negativo. negativa. Que às vezes é pequena, às vezes é grande, mas ela acaba dando muita ênfase àquilo. Então, vários. A gente tem um erro de pensamento, pelo amor de Deus, extremamente comum. Pergunta boa aí, Leite. Bia. Termina, fala o que você ia falar, depois eu te Um falo. erro de pensamento muito comum que atrapalha muitas relações, Jaque. Leitura mental. Ah, Você achar sim, que você sabe o que o outro está pensando. que é E o aí você fica julgar, né? encaixando pecinhas. Eu costumo Perfeito. dar um exemplo seguinte, ó, eu até falo disso no curso. Você, às vezes você tá andando na rua e vê alguém que você conhece, a pessoa não te cumprimenta, aí você já começa, meu Deus do céu, o que que eu fiz para aquela pessoa? Sim, Ela sim. tá com raiva disso por causa daquilo, daquilo, daquilo. Aí você acha que a pessoa tá estranha com você, você fica estranho com a pessoa, ninguém conversa com ninguém, fim das relações. Adoro, adoro. As pessoas estão falando coisas maravilhosas aqui. Leitura mental, né? Outro Perfeito. erro de pensamento dos ansiosos, Hum, adivinhação de futuro. Eu acho que eu sei o que vai acontecer. E isso tem muito a ver com sua imersão, o eu sim. mulher. Por que que eu não vou além? Eu não vou além porque eu tenho medo disso, mas aí entra o trabalho do psicólogo, É. reestruturação cognitiva, que é o quê? Quem te garante que isso vai acontecer? Que probabilidade que você tem de para achar que isso vai? Qual a probabilidade disso acontecer? Exemplo. Quando eu tinha síndrome do pânico, meu coração acelerava, eu achava que eu ia morrer. Fiz todos os exames cardíacos, não tinha nada. Eu comecei a pensar, com o tempo que eu fui aprendendo, pera lá, quantas vezes eu já tive isso e não morri? Sim, começou a racionalizar, né? Exatamente, processo de racionalização. Mas para isso, eu preciso primeiro identificar o que eu estou sentindo. Perfeito. E se eu não faço Identificar. isso, Não. Eu preciso dar nome a essa emoção. Porque se eu não der nome a essa emoção, eu vou sempre achar que eu estou tendo um infarto. Se eu não entender, pera lá, o que eu estou vivendo agora é um processo de ansiedade, eu estou ansiosa. Quando eu estou ansiosa, eu acabo fazendo distorção cognitiva, eu interpreto a realidade com uma proporção maior. Quando eu trabalho com criança no consultório, inclusive, eu tenho lupa e eu mostro para a criança que o nosso pensamento, a nossa cabeça faz igual a lupa, a gente aumenta o tamanho das coisas. Então, se eu não entendo que eu estou aumentando o tamanho das coisas, se eu não dou nome a essa emoção, eu tenho mais dificuldade de me regular. E é por isso que quando a gente trabalha com os pais, no Disciplina com Amor a gente fala disso, né, Jaque? A gente fala de ensinar a criança a dar nome à sua emoção. Porque quando eu entendo o que eu estou sentindo, já é meio caminho andado para a minha regulação. o Quando eu tamanho do entendo que eu quero esganar o meu marido porque eu tô com raiva, eu entro em contato com esse sentimento de raiva, né? Eu entendo que eu posso sentir isso, é uma emoção, né? Eu tenho, é fidedigna, assim, eu posso sentir isso. A diferença é agir, né? Entre sentir e agir há uma diferença. Então é muita coisa maravilhoso. para falar e tem muitas Não, é coisas. muita coisa, não tem nem jeito. É E acho que eu já maravilhoso. tô até me embananando. Não, mas tá ótimo. Para mim tá maravilhoso, tá atendendo aqui todas as minhas necessidades. Eu vou só te fazer umas perguntas que eu vi por aqui. Uma pessoa perguntou assim: a Fabi perguntou, a vitimização também é um erro de pensamento?
A que você vítima. acha? Ó, na verdade, assim, é porque erro de pensamento, existem alguns categorizados por esses estudiosos. Entendi. Eu até acho que pode ser, eu não me recordo de ter lido Tá. sobre ele, mas ele vai ter a ver com alguns outros, que é, por exemplo, aquela pessoa que faz o. Ai, peraí que eu vou lembrar. Tá. Tem um raciocínio emocional. Tá. E é aquela pessoa que. Ou personalização, a gente chama de personalização, Tá. que traz para ela, às vezes, o que nem é dela, sabe? Entendi. Uhum. Então, Perfeito, a pode grosso ser. modo, é sim uma distorção cognitiva, é Faz sim, sentido. mas tem outras coisas aí embaixo ali pra gente trabalhar, né? Não é Normalmente, só isso. quem faz esse papel, quem assume muito esse papel de vítima, normalmente é uma pessoa que às vezes precisa de atenção, né? Sim, E mas tudo isso, olha como é fantástico. Gente, sou muito apaixonada por isso. Eu adoro falar disso, tô até com a boca cheia d'água. adoro. Olha como é fantástico. Pera lá. Isso aqui tem a ver com os nossos pensamentos, lembra? Que é Uhum. a nossa interpretação, que tem a ver com as crenças que a gente foi formando na nossa vida, na nossa história de vida, de acordo com a nossa criação. E essas crenças, elas têm a ver com desamor, desvalor, né? São três crenças básicas. Desamor, desvalor e o outro não vou me lembrar agora. Sim, que devem Mas é estar isso. relacionadas àquelas às Isso. Então a gente necessidades tem crenças básicas de amor, centrais. pertencimento, né? Isso, pertencimento. A gente tem as crenças centrais. Uhum. E é isso. Eu não me sinto amado o suficiente, aceito o suficiente, um valor suficiente, né? A gente tem essas crenças centrais. Essas crenças centrais fazem com que a gente tenha crenças em desamparo, Daniela, muito Perfeito. obrigada. Olá. Faz com que a gente tenha crenças intermediárias. Essas crenças intermediárias que geram os nossos pensamentos automáticos, que é exatamente aquele monte de pensamento que invade a nossa cabeça, sabe? Por exemplo, diante de uma situação do coronavírus, eu vou sair de casa, e começa a vir aquele pensamento, meu Deus, mas eu vou sair de casa e eu vou encostar em alguém que tem coronavírus, e eu vou pegar, e se eu pegar eu vou morrer. Esse monte de pensamento que invade a nossa cabeça, né? E isso faz com que a gente interprete a situação, às vezes, de uma forma distorcida. E essa distorção faz a gente sentir algo e se comportar de uma maneira. Sim. E a gente pode sentir, alguém perguntou ali se a gente pode sentir mais de uma ao mesmo tempo. Mais de uma o quê? Mais de um pensamento desse dissociado aí. Sim, Pode, não é? inúmeros, variados. Imagina. A A gente cabeça da gente é distorce. terreno fértil. Quê? A cabeça é terreno fértil, minha filha. Você é capaz Super, de criar o monstro que você quiser aí dentro. super fértil, super fértil. Mas Maravilhoso. também, tanto para criar o monstro que a gente quiser, mas também para o lado positivo. Então, é muito importante a gente trabalhar a reestruturação exatamente por isso. Né? Exatamente. Dá para ser diferente. Uhum. Perfeito, perfeito. Sem dúvida alguma. E, ops, deu uma apagadinha. E aí que tá essa questão da gente poder trabalhar, o fato da gente poder trabalhar as emoções, o fato da gente poder fazer esse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, né, e de ressignificar as histórias que nós contamos pra gente, porque foi bem isso que a Bia falou, né? No final das contas, não é sobre o que acontece, mas sobre as histórias que eu conto para mim, Como para eu interpretei justificar, aquilo. né? Como eu interpreto aquilo. Então, se eu trabalho na ressignificação disso, se eu consigo contar uma nova história, digamos assim, a partir daquilo que eu sinto, eu começo a trabalhar nas coisas, por exemplo, que me bloqueiam, que me travam, que me dão medo, né? Que Sim. trazem raiva. Só que eu não consigo fazer isso se eu não consigo olhar. Então, assim, você vai continuar com raiva do mundo, por exemplo, e achando que todo mundo é responsável por você não estar feliz ou não estar dando conta de resolver o que você tem que resolver, se você não começar a reconhecer a sua parcela. Que história é essa que eu Sim. estou contando para mim, né? Que história Sim, é e essa? o processo de terapia é exatamente esse, né? É um processo onde você vai se responsabilizar, né? Pegar a sua parte de responsabilidade das coisas que você vivencia. Porque enquanto a gente não se responsabiliza, a gente está literalmente entregando a nossa vida na mão desse outro que a gente culpabiliza tanto, Uhum, né? perfeito, perfeito. A Fabi falou uma coisa ali linda, tô aqui de olho no tempo, faltam 10 minutos. A Fabi falou uma coisa linda ali, assim, valorizar-se, amar-se e amparar-se, então, é a bala de canhão nas crenças.
Olha, fantástico. Ai, ai, Sim, adorei. é um caminho super potente, né? Mas para a gente fazer esse caminho, para a gente trilhar esse caminho, a gente precisa olhar para essa história, olhar para essas dores. E isso é o que eu acredito, tá, gente? Óbvio que vão ter outros caminhos, outras pessoas que creem em outras coisas. Mas eu acredito muito que olhar para isso que a gente viveu seja extremamente importante para a gente conseguir trilhar esse caminho de aceitação, de amor, né? E mais do que isso também, entender a nossa humanidade, entender as nossas falhas, né? E ficar amiga das nossas emoções. Ai, não tem coisa melhor. Eu percebo muito isso, assim, quando eu tive meu transtorno de ansiedade, eu fiz isso. Acho que a minha maior estratégia, e é isso que eu trago muito para o meu consultório, para os meus atendimentos, é amizade íntima com emoções, assim. É íntima, cara, é relacionamento sério, né? Então, hoje... Sabe o que eu falo, Jaque? Travou para mim. Tá travado para vocês, gente? Travou para mim. Voltou para ti? Voltou? Acho que tá voltando. Ai, que bom, aqui voltou. Aqui voltou, eu acho. Aqui voltou. Voltou? Tá voltando? Travou, né? Mas acho que tá Já que eu tô te voltando. ouvindo muito mal. Tá, deixa eu ver o que pode ser. Melhor agora? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, não tô te vendo. Tá. Que estranho. Pode ser a conexão, né? Ah, as É. pessoas estão dizendo que tá começando a voltar. Ai, ótimo. Estamos te vendo e ouvindo mal. Foi minha internet, gente, tenho certeza aqui. Deixa eu lembrar onde eu parei. Tá, Não sei onde eu parei. tá, calma. Você ia me contando Tô quando super as calma. loucas. As loucas. Quando. Ah, tá, já sei. Eu acho que eu falei pra você que eu tenho relacionamento íntimo com as minhas emoções. E você ia me contar o que você costuma falar Ah, sobre isso. isso, já que arrasou, lembrei. Que eu costumo dizer que os meus maiores movimentos da minha vida, assim, inclusive profissional e pessoal, eles aconteceram, lógico que depois de todo esse processo aí, né? Eles acontecem quando eu escuto os meus incômodos. Uhum. O que anteriormente na minha vida, eu buscava evitar. Porque o que acontece? A gente vem de uma cultura que enxerga as emoções desagradáveis como negativas, né? Então é errado sentir raiva, é errado Uhum. sentir medo, né? Então a gente tem um olhar para essas emoções um pouco, que saco, ai que saco, tô na bad, tô num dia péssimo, né? A gente tem um olhar negativo para essas emoções. Quando, na verdade, a gente começa a perceber. Travou de novo. Ah, voltou. Voltou aí pra ti? Voltou? Voltou. Quando, na verdade, a gente começa a perceber que não tem emoção negativa e emoção positiva. Tem emoção que é super legal de sentir e tem emoção que é desagradável. Mas todas elas são importantes, positivas e essenciais para a nossa sobrevivência, né? E aí, como eu estava dizendo, eu me movimento muito pelos meus incômodos. Porque quando eu sinto incômodo, atualmente eu consigo conversar comigo mesma, buscar entender o que está por trás desse incômodo, o que esse incômodo pode estar querendo me dizer, né? E Uhum. muitas vezes ele me diz, na minha vida, por exemplo, que o voo não está me cabendo mais, que aquela situação ali não está me fazendo bem, sabe? Então, olhar para as emoções, entender, dar nome e conseguir
usufruir dessa emoção, a mensagem que ela quer nos passar é essencial para a nossa vida. Através desse olhar para isso, ao invés da gente fugir, se a gente conseguir realmente tirar essa mensagem da emoção, a gente consegue se guiar a nossa vida, né, de uma forma muito mais genuína, mas não era genuína a palavra, mas de uma forma muito mais congruente com o que a gente realmente acredita, com o que a gente quer, né, com o que a gente sente. Sim, acho que congruente é uma palavra perfeita, assim, para isso. Né? Acho que fala bem disso, de conseguir viver, de sentir, mas também, além de sentir, conseguir expressar, conseguir agir a partir daquilo, né? Porque a gente tende muito a agir agarrado na emoção, né? Mas a gente precisa... Eu não sei Cortou o final. mas voltou? Voltou? Eu digo que a gente age muito... Não estou entendendo mais nada. Não está me ouvindo nem vendo? Jaque, o que você acha de você encerrar e começar de novo? Que dó, né? Não sei o que aconteceu. Bem, já está acabando mesmo. A gente até pode fazer isso. Vou encerrar, então. Tá me ouvindo? Tá travando para vocês também, gente? Ou é só para mim? Para mim tá... Pois é, para mim agora tá bom. Mas já para mim ficou ruim em uma hora. Você não tá me ouvindo, né? Agora eu tô te ouvindo. Ah, tá. Disse assim que para mim agora ficou bom, mas aquela hora lá a minha travou toda e foi a minha mesmo, que ela me avisou aqui que não tava boa, não. Entendi. Não, eu tava só falando o seguinte, assim, né? Que nesse... Já nem me lembro 100%, mas tô vendo que faltam 4 minutos ali. Mas o que eu tava dizendo mesmo era que, assim, querendo ou não, as nossas emoções, elas são sinais. E se a gente precisa fazer esse processo de olhar para dentro, só que ele é doloroso. Então, eu tenho um monte de gente que vem me procurar que desiste no caminho. Porque, às vezes, a pessoa acha, entendeu? Que precisa só... tá travando lá. Às vezes a pessoa acha que é só assim, tá, eu sei o que eu tô sentindo. E aí as coisas vão se resolver sozinhas. Mas a verdade é que as coisas não se resolvem sozinhas. Tem passos que precisam ser dados. E não é assim, ó, um dia vai entrar em mim a solução. Não, eu preciso agir. Eu preciso ir em direção a isso que eu quero transformar em mim, né? E ficar parado, Sim. Muitas vezes, assim, só piora a situação. Dói e dá trabalho, exatamente. Travou. Não, ouvi um pedaço agora. Tá, mas eu já acabei assim, o que eu tava falando. Se você tiver bem aí, como falta 2 minutinhos, então se você estiver me ouvindo e as pessoas estiverem ouvindo você melhor do que eu quero começar a te agradecer, porque o tempo está acabando. Ele é pouco, né? 1 hora é pouco quando a gente fala coisas que a gente gosta de falar, né? Eu quero convidar quem está aqui, que tiver interesse em saber mais da imersão em mulher. A gente só tem 4 vaguinhas, então me chamem no direct para a gente conversar. Mas eu quero dar tempo aqui para a Bia fazer a despedida dela e contar um pouco dos projetos dela também. Então, quero muito agradecer a todos vocês que participaram, né? A Jaque, principalmente, pelo convite. E eu adorei a interação de vocês, né? Acho que fez muito sentido para muitos de vocês o que a gente estava conversando aqui. Eu acredito muito, muito, muito. Enquanto a gente trabalhar as nossas emoções, é importante, é essencial para a nossa vida, para a nossa saúde como um todo, para a gente realmente viver uma vida com mais significado, com mais sentido e até uma vida mais plena, sabe? Quando a gente consegue ouvir as nossas emoções, a gente consegue viver muito mais alinhado ao nosso propósito, né? Então, isso é muito importante. E cada vez mais a gente vê o quanto isso é importante. Eu vejo isso na minha vida, eu vejo isso na vida das pessoas diariamente que eu atendo em consultório, né? Como a Jaque falou, também tem um projeto que é o Disciplina com Amor, ele é voltado para pais e mães, né? A ideia dele é repensar a educação, a gente trabalhar a educação de uma forma mais respeitosa, né? A gente levar muito em consideração essa questão emocional. E para finalizar, eu queria deixar alguns dados para vocês. Olhar para as nossas emoções é extremamente importante. Como a gente disse, elas nos mandam mensagens, né? Elas nos dão caminhos.
E a gente vem de uma cultura que não está acostumada a fazer isso. Não é à toa que o Brasil ele é o país que tem o maior índice de transtorno ansioso no mundo. E é o quinto maior em transtornos de depressão, um transtorno depressivo. Então, olhar para isso é extremamente importante.